especialista em pessoas. Autor: Tiago Brunet. Introdução do livro. No livro Especialista em Pessoas, Tiago Brunet apresenta uma abordagem prática e reflexiva sobre como lidar com os mais diversos tipos de pessoas, sejam elas fontes de crescimento ou desafios na vida. Ele parte da premissa de que, para ter sucesso em qualquer área, precisamos aprender a compreender, gerenciar e construir relações saudáveis. Com uma base que mistura princípios bíblicos, inteligência emocional e experiências práticas, Brunet conduz o leitor a entender que a chave para uma vida plena e de impacto está no modo como nos relacionamos com os outros. Desde o início, o autor enfatiza que o sucesso não está apenas na técnica ou no conhecimento, mas na habilidade de se conectar e influenciar positivamente os outros. Ele destaca que muitas pessoas fracassam não por falta de competência, mas por não saberem lidar com relacionamentos interpessoais. Assim, o livro se propõe a ser um guia prático para desenvolver essa habilidade, ajudando o leitor a identificar padrões comportamentais e a criar conexões significativas. Brunet também faz questão de reforçar que ninguém chega ao topo sozinho. O crescimento pessoal e profissional depende de redes de apoio, boas amizades e relacionamentos estratégicos. No entanto, ele alerta que nem todas as pessoas que cruzam nosso caminho estão alinhadas com nosso propósito de vida, e cabe a cada um aprender a identificar quem agrega e quem pode representar um obstáculo. O livro, portanto, é um convite para desenvolver a inteligência relacional e se tornar um verdadeiro especialista em pessoas. Capítulo 1. As 3 esferas da amizade. Neste primeiro capítulo, Tiago Brunet apresenta um conceito essencial para compreender os relacionamentos interpessoais, as 3 esferas da amizade. Ele explica que nem todas as pessoas em nossa vida ocupam o mesmo nível de proximidade e que classificar corretamente esses relacionamentos pode evitar frustrações e desgastes emocionais. As 3 esferas são os íntimos, os próximos e os conhecidos. Os íntimos são aqueles poucos indivíduos que realmente conhecem nossas dores, alegrias e vulnerabilidades. São pessoas em quem podemos confiar plenamente e compartilhar momentos decisivos. Os próximos são aqueles que fazem parte do nosso círculo social, mas sem a mesma profundidade de conexão dos íntimos. Já os conhecidos são relações superficiais, como colegas de trabalho, vizinhos ou pessoas com quem interagimos casualmente. O autor destaca que um dos maiores erros nas relações humanas é tentar tornar íntimos aqueles que deveriam ser apenas conhecidos, ou tratar íntimos como meros conhecidos. Essa confusão pode gerar decepções e conflitos desnecessários. Para se tornar um especialista em pessoas, é fundamental entender essa dinâmica e posicionar corretamente cada indivíduo em sua respectiva esfera, preservando a energia emocional para as relações que realmente importam. Capítulo 2. Teoria dos incontornáveis. Brunet introduz a teoria dos incontornáveis para explicar que, ao longo da vida, encontraremos pessoas que não podem ser evitadas. Essas pessoas podem ser familiares, colegas de trabalho ou figuras de autoridade, e, independentemente do quanto desejemos, elas estarão em nosso caminho. O segredo para lidar com os incontornáveis é desenvolver inteligência emocional, aprendendo a conviver com essas pessoas sem permitir que elas afetem negativamente nossa paz e propósito. O autor compartilha histórias e exemplos de como algumas pessoas transformaram relacionamentos difíceis em oportunidades de aprendizado e crescimento. Além disso, Brunet reforça a importância de estabelecer limites saudáveis. Nem todos os incontornáveis precisam ter um papel ativo em nossa vida emocional. Manter uma relação cordial, sem abrir espaço para desgastes desnecessários, é uma das estratégias mais eficazes para manter o equilíbrio e evitar conflitos desnecessários. Capítulo 3. Lidando com os contornáveis. Enquanto no capítulo anterior o autor fala sobre aqueles que não podemos evitar, aqui ele trata dos contornáveis, pessoas que, embora cruzem nosso caminho, podemos escolher a maneira como lidamos com elas ou até mesmo optar por nos afastar. Brunet explica que algumas pessoas exercem uma influência negativa sobre nós, seja por atitudes tóxicas, pessimismo ou falta de alinhamento com nossos valores. Diferente dos incontornáveis, os contornáveis não precisam permanecer em nossas vidas. O problema, segundo o autor, é que muitas vezes insistimos em manter relações prejudiciais por medo, conveniência ou culpa. A solução está em aprender a filtrar quem realmente vale a pena manter por perto. Isso não significa agir com frieza ou desconsideração, mas sim priorizar relacionamentos saudáveis. Brunet ressalta que eliminar pessoas negativas do nosso círculo não é um ato de egoísmo, mas de autopreservação e inteligência emocional. Capítulo 4. Teoria 2 em 1. Neste capítulo, Brunet apresenta a teoria 2 em 1, que propõe que todas as pessoas possuem uma dualidade de comportamento. Ou seja, ninguém é absolutamente bom ou ruim o tempo todo.
Todos temos qualidades e falhas que se manifestam dependendo das circunstâncias. O autor destaca que essa teoria ajuda a evitar julgamentos precipitados e rótulos definitivos. Muitas vezes, podemos estar interpretando alguém com base em um único episódio, sem considerar sua complexidade como ser humano. Da mesma forma, precisamos reconhecer que nós mesmos somos falhos e que a forma como agimos pode ser vista de maneira diferente por outras pessoas. Brunet enfatiza que, ao compreender essa dualidade, conseguimos desenvolver empatia e lidar melhor com os desafios dos relacionamentos interpessoais. Isso também nos permite ajustar nossas expectativas e não esperar perfeição dos outros, reduzindo frustrações e conflitos desnecessários. Capítulo 5. Ladrões da alegria, sequestradores da felicidade. Este capítulo trata das pessoas e situações que drenam nossa energia emocional e roubam nossa alegria. O autor identifica alguns perfis de ladrões da alegria, como os críticos constantes, os pessimistas e os manipuladores, e explica como evitar que essas influências negativas impactem nossa vida. Brunet ressalta que a felicidade não deve depender de fatores externos, mas sim de uma construção interna baseada em valores sólidos, gratidão e propósito. Ele compartilha estratégias práticas para blindar a mente contra essas influências negativas, incluindo a importância da resiliência e do autoconhecimento. Além disso, o autor reforça que, muitas vezes, nós mesmos podemos ser ladrões da nossa própria felicidade ao nos prendermos a padrões irreais, cobranças excessivas ou autossabotagem. Ele nos convida a uma reflexão profunda sobre como podemos assumir o controle das nossas emoções e manter nossa alegria, independentemente das circunstâncias externas. Capítulo 6. A trilha da vida. Neste capítulo, Brunet faz uma analogia entre a vida e uma trilha, destacando que cada pessoa percorre seu próprio caminho, enfrentando desafios únicos e aprendendo com suas experiências. Ele enfatiza que o sucesso e a felicidade não são destinos fixos, mas sim processos contínuos de evolução. Muitas pessoas se frustram porque comparam sua trajetória com a de outras, sem considerar que cada um tem seu próprio ritmo, propósitos e circunstâncias. Essa necessidade de comparação frequentemente leva à insatisfação e à sensação de estagnação, quando, na verdade, cada passo dado na trilha da vida tem um significado próprio. O autor destaca que a vida nos apresenta diferentes terrenos. Às vezes, estamos caminhando por uma estrada tranquila e ensolarada, mas, em outros momentos, enfrentamos subidas íngremes, caminhos tortuosos ou tempestades inesperadas. Ele reforça que os desafios não devem ser vistos como punições, mas sim como oportunidades de crescimento e fortalecimento. Assim como um atleta que precisa treinar em terrenos difíceis para aumentar sua resistência, nós também devemos encarar as dificuldades como parte essencial do nosso desenvolvimento. Além disso, Brunet ressalta a importância de estar atento às oportunidades ao longo do caminho. Muitas vezes, estamos tão focados nos problemas e na pressa de chegar ao destino final que deixamos de perceber as lições e os recursos disponíveis ao nosso redor. Ele nos encoraja a caminhar com confiança, valorizando cada etapa da jornada e entendendo que a vida é um aprendizado contínuo. Ter paciência, resiliência e uma visão clara do nosso propósito são fatores essenciais para aproveitar ao máximo a trilha da vida. Capítulo 7. Espelhos da vida. Aqui, o autor discute como nossas experiências e relacionamentos funcionam como espelhos, refletindo aspectos de nós mesmos que, muitas vezes, não enxergamos. Brunet explica que as pessoas com quem convivemos e os desafios que enfrentamos são oportunidades para identificar padrões de comportamento, crenças limitantes e até mesmo virtudes que desconhecíamos em nós mesmos. A maneira como reagimos aos outros e às circunstâncias ao nosso redor revela muito sobre nossa personalidade, nossos medos e nossas expectativas. Ele destaca que, em muitos casos, as características que mais nos incomodam nos outros são, na verdade, reflexos de algo que precisamos trabalhar internamente. Se alguém nos irrita com sua arrogância, por exemplo, talvez isso revele uma insegurança nossa ou um desejo reprimido de nos posicionarmos melhor. Da mesma forma, as qualidades que admiramos nos outros também podem ser sinais de habilidades e talentos que possuímos, mas ainda não desenvolvemos plenamente. Brunet nos convida a usar os espelhos da vida como ferramentas de autoconhecimento e evolução. Em vez de reagirmos negativamente às dificuldades e aos conflitos interpessoais, devemos fazer uma análise mais profunda e perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar? O que posso aprender sobre mim mesmo com essa experiência? Ele sugere que, ao adotarmos essa mentalidade, conseguimos transformar desafios em oportunidades e fortalecer nossos relacionamentos. Além disso, ao nos tornarmos mais conscientes das nossas próprias falhas, conseguimos melhorar como seres humanos e construir conexões mais autênticas com os outros. Capítulo 8. Laboratório milenar.
No último capítulo, Brunet fala sobre a importância dos princípios bíblicos na construção de relacionamentos saudáveis e prósperos. Ele argumenta que a sabedoria transmitida há milhares de anos continua sendo um guia valioso para a vida moderna, ajudando-nos a tomar decisões mais conscientes, a lidar com conflitos de forma mais madura e a construir conexões verdadeiras e duradouras. O autor explora diversos ensinamentos bíblicos que se aplicam diretamente à vida cotidiana e à forma como nos relacionamos com as pessoas. Ele destaca que princípios como amor ao próximo, paciência, perdão e honestidade são essenciais para quem deseja se tornar um verdadeiro especialista em pessoas. Muitas vezes, a falta de harmonia nos relacionamentos vem da dificuldade em praticar esses princípios. Brunet reforça que, ao aplicarmos essa sabedoria antiga de maneira prática, conseguimos transformar nossas relações e impactar positivamente a vida daqueles ao nosso redor. Além disso, ele explica que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas um verdadeiro manual de vida, repleto de estratégias para lidar com desafios, tomar decisões acertadas e compreender o comportamento humano. Ele compartilha exemplos de figuras bíblicas que enfrentaram grandes desafios em suas relações interpessoais e souberam lidar com eles de forma sábia. Ao final, Brunet convida o leitor a refletir sobre como pode aplicar esses princípios em sua própria jornada e a buscar crescimento contínuo, tornando-se uma pessoa mais sábia, empática e preparada para lidar com os desafios dos relacionamentos humanos. Conclusão do livro. Brunet encerra o livro ressaltando que o sucesso e a felicidade dependem diretamente da forma como lidamos com as pessoas. Ele incentiva o leitor a aplicar os ensinamentos apresentados ao longo dos capítulos, desenvolvendo inteligência emocional, empatia e resiliência para construir relações mais saudáveis e produtivas. O autor reforça que, ao entender melhor os outros, também aprendemos mais sobre nós mesmos, tornando-nos pessoas mais equilibradas e preparadas para os desafios da vida.